professor Diego Vaz na área mais uma vez, para a gente dar continuidade hoje aos nossos conhecimentos, ao nosso estudo sobre genética. Desde o início, a gente já estudou primeira lei de Mendel, onde nós teremos aí tivemos duas aulas, estudamos polialelia e agora temos uma aula de codominância. Então, se você não assistiu essas 3 aulas que eu citei anteriormente, eu recomendo que você assista antes de partir para essa aula, beleza? Então vamos lá. Diego, o que é codominância? Codominância, pessoal, é a situação em que os indivíduos heterozigotos expressam ambos os alelos de um gene. Como assim? Na primeira lei de Mendel, você aprendeu o quê? O dominante e o recessivo são 2 alelos variantes de um gene só. Onde o dominante tem maior força de expressão, o recessivo tem menor força de expressão. Aqui na codominância, os dois vão estabelecer a mesma força. Então eu tenho 2 alelos referentes a uma mesma característica, porém com a mesma força de expressão. A primeira coisa que eu quero te recomendar, a primeira dica que eu quero te dar, é para nesse momento você não usar mais a letrinha maiúsculo e minúsculo. Por quê? Porque na primeira lei, nos casos convencionais de primeira lei, você usava a letra maiúscula e minúscula para dizer que um era mais forte do que o outro. Aqui, os alelos vão ter a mesma força. Então você usa 2 letras. Eu escolhi usar letra A e letra B. Então vamos lá. Situação em que os indivíduos heterozigotos expressam ambos os alelos de um gene ao mesmo tempo, tá bom? O heterozigoto, que tem alelos diferentes, vai expressar os 2. Professor, compara aí com o caso convencional de primeira lei, só para me lembrar. Ei, na primeira lei, o heterozigoto expressa a característica do dominante, tá bom? Aqui não, o heterozigoto expressa a característica dos 2. Não tem aquele dominante e o recessivo. Os 2 têm a mesma força. Então vem para cá. Por isso o nome codominância. Co, junto, eles dominam junto, eles têm a mesma força de expressão. Na codominância, os indivíduos heterozigotos possuem fenótipos distintos dos homozigotos. Como assim, professor? Olha só. O homozigoto dominante na primeira lei, quem é esse? O azão. Ele tem o mesmo fenótipo de quem? Do azinho. A característica é a mesma. O genótipo é diferente, mas o fenótipo é o mesmo. Aqui não. Aqui no heterozigoto, o fenótipo é diferente do fenótipo do homozigoto. Vamos ver como é que isso acontece para a gente entender na prática. Exemplo. Genética a gente aprende com exemplos. Em algumas raças de bovinos, como na raça Shorthorn, né, nós temos aí 3 colorações. Nós temos a coloração vermelha, quase amarronzada, né? Não é bem um vermelho. Eita, professor, nunca vi um boi vermelho. Não é bem vermelho, ele é quase amarronzado, mas a gente chama aí de vermelho. A coloração branca e a coloração ruan, né? Ou ruão, né? Que também é chamada de rosilha. O que é isso? É a mistura ali de pelos avermelhados, amarronzados, com pelos brancos. É meio que rajado aí. Então entende só. O azão, que é um homozigoto dominante, vai expressar a coloração vermelha. Beleza. O bezão, eita professor, mudou de letra. O bezão, que tem a mesma força do A, né, vai expressar a cor branca. Por que eu não coloquei aqui azinho? Por que eu não diminuí a letra apenas para minúsculo? Porque ela tem a mesma força desse azão. Então eu só fiz alternar a letra, tá bom? E o heterozigoto, professor, o que é heterozigoto? Alelos diferentes. Na primeira lei convencional tu tinha azinho. Aqui tu vai ter 2 letras distintas, azão. Esse cara aqui vai expressar a característica de qual dos 2, professor? Dos 2. Ele vai trazer pelos avermelhados, amarronzados e pelos brancos. Daí eu chamo ele de ruão, ou rosílio, ou rajado. Então entende comigo. Se eu tivesse primeira lei convencional, o heterozigoto expressaria o fenótipo do dominante. Mas aqui os 2 são dominantes. Então o heterozigoto expressa o fenótipo dos 2. Então aqui eu tenho 3 fenótipos distintos. Um homozigoto é vermelho, o outro homozigoto é branco e o heterozigoto é ruão, rosílio ou rajado. Tá bom? Outro exemplo de codominância, pessoal, está no principal sistema sanguíneo do nosso corpo, né? Sistema ABO.
né? Nós temos vários sistemas sanguíneos, a gente vai ter uma aula só para isso, mas o sistema BO é muito conhecido por todos nós. E aí o que acontece? 3 alelos participam da terminação sanguínea no sistema BO. Quais são os 3 alelos? O IA, o IB e o Izinho. O Izinho indica a ausência de aglutinogênio. O indivíduo que tem ausência de aglutinogênio, ele vai ter o sangue O. Então, se ele é Izinho, o sangue dele é O. Né? Historicamente, o sangue O já foi chamado de 0, mas depois convencionou-se em chamar de O. Por que 0? Por causa da ausência de aglutinogênio. Mas isso é tema para outro momento. Vem para cá. O IA e o IB indicam a presença de aglutinogênio A e aglutinogênio B, respectivamente. Porém, eles têm a mesma força de expressão. Então, se o indivíduo traz, né, no seu sangue, por exemplo, IA, o sangue dele é o que, professor? A. Por quê? A força de dominância, ó, do A e do B é a mesma. Então, se eu tenho um A acompanhado de outro A, o sangue é A. Agora, vamos lá. Se o indivíduo traz IB e B, lembrem-se que cada característica é determinada por um par de alelos, o sangue é B. Tranquilo. Se o indivíduo traz IA e B, aí o sangue dele é o que, professor? AB. Por que, professor? Porque ele expressou a característica do IA e do IB ao mesmo tempo. Ele tem tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B na superfície ali das suas células sanguíneas. Então entende uma coisa, a força dos 2 alelos é a mesma. Por isso que quando eles, mesmo sendo diferentes, vêm juntos, a expressão vai ser de quem? Dos 2. Isso é codominância. Os 2 alelos dominam, os 2 mandam, os 2 têm a mesma força. Diferente dos casos convencionais de primeira lei, em que eu tinha um dominante e um recessivo. Então, pessoal, teremos uma aula só de questões para codominância. Aprendam a teoria, que genética a gente vai fixar, frisar esse conteúdo lá na prática, na hora das questões. Espero que a teoria tenha ficado clara. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!